Epístola aos Gálatas, né? Epístola aos Gálatas, no capítulo 5, do versículo 13 até o 24, nós vamos fazer essa leitura. E hoje nós vamos falar sobre as obras da carne, também. Os frutos do Espírito, mas as obras da carne. Gálatas, Epístola aos Gálatas, no capítulo 5, do versículo 13, né? Aleluias a seguir. Glórias a Deus. Então vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Epístola aos Gálatas, né? Fica ali pertinho de Efésios, Gálatas, né? Ao ladinho de Efésios, né? Depois de 1 Coríntios, depois de 2 Coríntios, depois vem Efésios, Gálatas, né? Gálatas, Efésios, depois vem Colossenses, Filipenses. Gálatas, capítulo 5, versículo 13, nos diz assim, então, a palavra do Senhor. Gálatas, Epístola aos Gálatas, capítulo 5, do versículo 13, a seguir, né? Glórias a Deus, para que Deus, assim, né? Glórias ao Senhor Jesus Cristo, né? Esperar que os irmãos encontrem aí, né? Gálatas, você vai ali, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, depois de Atos dos Apóstolos, né? Vem Romanos, depois de Romanos vem 1 Coríntios, depois vem 2 Coríntios, depois vem Gálatas, Efésios, Gálatas. Encontra ali para elas justamente. Encontrou? Gálatas 5, que versículo 13 a seguir. O título é assim, ó. O título é assim: a liberdade é limitada pelo amor. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Título: a liberdade é limitada pelo amor. Faremos então leitura da palavra de Deus. E depois nós vamos para o nosso estudo aqui, ver o que o apóstolo Paulo, servo do Senhor, está falando aqui também. Amém, meus irmãos? 5:13, todos encontraram? Sim, amém. Tá. Diz-nos então aqui a Bíblia Sagrada: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, ponto e vírgula, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 15: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Versículo 16: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. 18: mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, 2 pontos: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Versículo 22, 23 e 24. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os irmãos, por bondade, podem tomar os vossos Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós vamos entrar nesta noite sobre as obras da carne, mas eu quero dar uma pinceladinha rápida. Como diz o pintor, né? Vou dar uma pinceladinha rápida no versículo 13. 5:13. Porque vós, irmãos, disse Paulo. Paulo é o autor da Epístola aos Gálatas, tá? A igreja da Galácia. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Essa liberdade quer dizer livres, né? Amém. Tá? Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Aleluia.
porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Aleluia. Antes sede servos uns dos outros pelo amor. Tem muitas Aleluia. pessoas, irmãos, e é um direito que Deus deu, Glória. e é um direito que a pessoa tem, tá? De escolher a liberdade. Aleluia. Mas muitas pessoas têm usado a liberdade e dão ocasião à carne. É, Jesus, meu Deus. E a carne, irmãos, a carne, ela é oposição ao espírito. E o espírito é oposição à carne. Então, não tem como se unir. Ou a pessoa está na carne, ou a pessoa está no espírito. Aleluia. Uma pessoa que bebe bebida alcoólica está na Carne. carne. Uma pessoa no espírito não bebe bebida alcoólica. Aleluia. Uma pessoa que mente, ela está na carne, ela não está no espírito, porque o espírito não mente. Aleluia. Ah? Uma pessoa que usa de engano, ela está na carne, ela não está no espírito, porque o espírito não engana ninguém. São oposição um ao outro. Ah? Então nós não podemos dar liberdade à nossa carne, usar da liberdade que Deus nos deu. Essa liberdade quer dizer livre da condenação eterna, para dar lugar à nossa carne. E tem muitas pessoas que dão lugar à carne, né? Pessoas que falam palavrão, está na carne. Verdade. A pessoa que fala palavrão, ela está na carne, ela não pode estar no espírito. Aleluia. A pessoa do espírito, a fonte que joga dentro dela é uma fonte pura, purificada. E o que disse na epístola de Tiago? Tiago disse que da mesma fonte não pode sair dois tipos de água. Você que vai no mar, provar a água do mar, ela é salgada, né? Ela não pode ser salgada e doce. Aleluia. Né? Então nós temos que tomar muito cuidado. E aqui, nós temos na nossa apostila, que nós fizemos, né? Levamos muito tempo, muitas madrugadas, para concluir essa apostila, porque até então a gente tem que buscar base bíblica, tá? E ter base para que tu possa explicar. E aqui eu botei aqui, ó, a carne, 2 pontos. Preste bem atenção. Temos que estar prestando bem atenção para que nós possamos ver do que é que Paulo está falando aqui dessa carne. Tá? Embora a palavra carne originalmente se refira ao corpo material, o Novo Testamento, pela pena, quer dizer, pela escritura, pela pena do apóstolo Paulo, estabeleceu uma relação entre a carne e corpo. Do grego que diz soma. E a carne, natureza pecaminosa, do grego sarx. Paulo equiparou soma a sarx porque esta está em nosso corpo, impregnada, os dois juntos, em nossos membros. Esta não se sujeita a Deus. Aleluia. Você parou para pensar a guerra? Essa carne aqui, É verdade. essa carne aqui, essa carcaça humana aqui, ela quer as coisas daqui. É verdade. Ela gosta das coisas carnais. Por isso que o espírito fica guerreando. O espírito diz assim, eu não quero, tu vai estar lugar. E a carne, mas eu quero ir. É verdade. O espírito diz, fica em casa para orar, para me buscar. E a carne, não, vou para a festa, vou para... Então, há uma guerra travada. Aleluia. O espírito se levanta pela madrugada e vai buscar o Senhor. A carne diz assim, estou tão cansado, estou com sono, não vou. É verdade. Meu Deus. Depois eu faço. Depois eu oro. Aí o espírito começa a te mostrar. Tu tens que entrar num período de consagração para que o Senhor te dê vitória. Ah, Senhor, eu tenho que parar de tomar aquele meu cafezinho pela manhã, aquele meu almocinho gostosinho, aquela minha comidinha, é. A carne, né? É. Querer das coisas daqui, né? Quer se alimentar das coisinhas daqui. E só vai vencer o que se você alimentar mais. Se você alimentar a tua carne, ela vai sufocar o espírito. Mas se você se colocar em oração e sufocar a carne, o espírito milita em você. Aleluia. E você vai obter vitória. A nossa guerra já começa de manhã, não contra o diabo. Começa de manhã com a nossa própria carne. É verdade. Meu Deus. Nós vivemos
em uma guerra travada contra nós mesmos. Eu luto contra o Raimundo. O dia antes ele quer ressuscitar. Ele já morreu em Cristo já, mas o desejo é ressuscitar. Então nós temos que ver os caras. Raimundo, quietinho. Qualquer um de nós passa por esses momentos. Meu Deus. Já vou entrar ali, mas Deus ele vai apertando o cerco, né? Aleluia, Jesus. Muitas vezes vem alguns pensamentinhos também lá do passado, que a nossa carne quer se regozijar com algumas coisas daquelas que nós fazíamos. E nós, que pensamento é esse que me veio agora? Aleluia. Senhor, passo o apagador da borracha do Espírito Santo e deleta. Mas tem gente que não deleta. E quando não deleta, entendeu? Só esquece por um momento, daqui um pouco volta de novo. Se perdeu na jogada. Eu vou fazer uma leitura aqui, novamente. Os irmãos podem ficar do jeito que os irmãos estão. Vou voltar para trás um pouquinho e vou em Romanos 8 e 7. Tá? Que estou bem pertinho aqui, tá? Estou bem pertinho, voltando aqui. Romanos 8 e 7, vamos ver o que o apóstolo Paulo diz aqui para nós. Romanos 8 e 7. Quer ver o que Paulo diz aqui para nós em Romanos 8 e 7? Olha o que ele diz aqui. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Romanos 8 e 7, eu repito para que os irmãos possam entender. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Você sabia que tem pessoas que querem agradar a Deus na carne? Como que Deus vai aceitar um louvor de adoração se a pessoa está na carne? Oh, Deus. Aleluia. Que comunhão tem as trevas com a luz? E que comunhão tem o Espírito de Deus com uma pessoa carnal, que gosta de andar na carne? Meu Deus. Se Deus é Espírito, Ele aceita as coisas espirituais. Então nós temos que tomar muito cuidado. E Paulo aqui é o que ele está falando. Vamos para frente agora um pouquinho na nossa epístola, nosso estudo. Nesse sentido, a carne, natureza carnal, é o centro dos desejos pecaminosos. Você pode repetir para nós, pastor? Repito com toda gentileza. Neste sentido, a carne, eu coloquei entre parênteses, a natureza carnal, é o centro dos desejos pecaminosos. Por quê? Porque esta natureza foi criada aqui. Ela é terrena. Ela vai ficar aqui. Se nós deixar a nossa carne fazer o que ela quer é ficar aqui. Ela não quer subir. E ela também não vai subir. Ela vai voltar ao pó. Mas só tem uma coisa, o Espírito veio de lá. Então ele almeja voltar para lá. Ele está no nosso corpo por um tempo determinado. Mas ele quer voltar para lá para cima. Então ele é de cima e a carne é de baixo. Então há uma oposição. Um quer subir e o outro quer ficar. Está entendendo, irmã Helenita? Amém, Jesus. Está bem explicadinho assim? Nesse sentido, a carne, a natureza carnal é o centro dos desejos pecaminosos. Sob sua influência, o ser humano peca. Peca quando quer e peca quando não quer. Aleluia. Às vezes tem pessoas que dizem, eu vou fazer. Eu já determinei, vou fazer. Tem outro que não queria fazer, mas quando fez. Que não queria pecar, mas quando veio já pecou. É verdade. Eu não queria dizer aquele palavrão ou ofender aquela pessoa, mas me veio a palavra na boca e eu não consegui segurar. Meu Deus. Não queria. Mas tem outro que diz assim, eu vou me encontrar com aquele irmão ou com aquela irmã e vou dizer tudo que está guardado aqui. Aí já pecou no pecado de premeditação. Deus. Então, peca quando quer e peca quando não quer. Persegue o pecado ao passo que o pecado lhe envolve.
Quando vê, a pessoa está envolvida no pecado. Já está dentro do charco de lodo. E aí, quando ela vai ver, quer sair, já está enredada. Irmão André é pescador, né? Vem a tainhazinha muito lindinha, pulando. Jamais imagina que o irmão André botou uma redezinha atravessada para pescar. Quando vê, a tainhazinha está enredada. E peixe tem o símbolo de cristão. Tem cristão também que vai levando de brincadeira, e quando vê, está enredado na rede de Satanás. É verdade. Aí quer sair? Não consegue mais não. Meu Deus. É difícil. Vamos à frente aqui. Aleluia. A nossa natureza humana vive todos os dias nessa guerra da carne contra o espírito. A nossa carne é propensa a gostar das coisas daqui deste mundo, mas o espírito faz oposição porque ele não é daqui. Aleluia. Esta adaptação jamais vai acontecer de o espírito se adaptar, o espírito de Deus se adaptar, ou o nosso espírito, com as coisas daqui e querer ficar aqui. Por quê? Porque o ser humano pecador causa constrangimento ao espírito de Deus. Por quê? Porque a natureza pecaminosa, a natureza do ser humano, está propensa a qualquer momento a pecar. E quando ela peca, ela aborrece, ela entristece o espírito. O que o espírito faz? O espírito não brinca com ninguém. Ele se afasta. E quando ele se afasta da pessoa, a pessoa vai assim, começa a ficar o quê? Angustiada. E uma pessoa, Jesus, já está começando a fazer uma... E uma pessoa angustiada da alma, aleluia, ela se torna uma pessoa inquieta. Meu Deus. Ela se torna uma pessoa nervosa. Ela se torna uma pessoa impaciente. Mas uma pessoa cheia do Espírito, que tenha comunhão com o Espírito, pode acontecer a maior prova do mundo. Você pergunta, como é que você está, irmã? Tudo bem. O mundo está desmoronando, mas ela está tudo bem. O que ela está dizendo tudo bem? Porque ela está profetizando a sua vitória. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Tem pessoas que, por natureza, quando você vai falar com ela, a primeira coisa que ela abre a boca é para se queixar. Misericórdia, é verdade. Ela tem prazer em estar se lamuriando, se lamentando, para ver se as pessoas que estão perto dela ficam com pena. É verdade, meu Deus. Mas é verdade. Jesus, misericórdia. Vamos à frente um pouquinho? O Espírito, nós falamos aqui porque o Espírito não é daqui. Ele só veio para nos dar vida, mas ele quer sempre estar relacionado com as coisas de cima e não com as coisas de baixo. E por isso enfrentamos em nossa carne essa guerra travada por 24 horas. Por quê? Porque o Espírito diz assim, não é para você ir lá. E a tua carne diz assim, mas eu quero ir lá. Aí começa a oposição. Eu não quero que você fale essas coisas, mas eu vou falar, eu não consigo me aguentar. Tem pessoas que depois que fala aquilo que ela não queria, mas veio, ela bota as mãos na cabeça. Se chama falta de controle emocional. Ela dá uma liberdadezinha para a carne e a carne... É verdade, meu Deus. Estão entendendo, sim ou não? Amém, sim. Uma guerra travada 24 horas, tentando vencer aquela que alimentamos com coisas daqui, que nos serve para viver aqui por um período de tempo. Mas não podemos deixar ela nos dominar por inteiro. Eu não posso deixar a minha carne me dominar por inteiro. Nós somos um veículo de Deus. Um veículo que se move.
e um veículo que tem intelecto, e um veículo que tem sabedoria, e um veículo que tem inteligência. E neste veículo nós tanto podemos andar para frente, como também andar para trás. O Senhor nos deixou a nossa livre escolha. O que o apóstolo Paulo chegou a dizer? O apóstolo Paulo, na Epístola aos Romanos, ele também disse assim: aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Mas o pecado está em mim, quando vejo, já cometi. Então, o que nós temos que fazer com o nosso carro espiritual que Deus nos deu? Faça para mim. O que nós temos que fazer, pastor? O que nós temos que fazer, pastor? Em vez do quanto está com o pé no freio. Porque senão ele pode descer numa ladeira e nunca mais nós conseguimos. Nem guincho busca. Se estabacar lá embaixo. Está entendendo, irmão André? Os irmãos estão entendendo? Amém. É fácil de controlar esse veículo móvel? Não. Porque esse veículo também tem umas luminárias. Oh, Espírito. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E essas luminárias, Poderoso porque o veículo Deus, que anda aí, aleluia. tem a matéria, e essa luminária que é Deus são os nossos olhos. E esses nossos olhos nós temos que a cada dia que passa pedir colírio do céu para ele. Aleluia. Aleluia. Porque esses olhos eles estão propensos a olhar para aquilo que não agrada ao Espírito de Deus. Para aquilo que não agrada a Deus. Aleluia. Tem outro mistério aqui, posso falar? Se Eva fosse cega, ela não tinha cobiçado a fruta. Diz no capítulo 3 que ela olhou e viu que a árvore era boa para prazer, porque ela olhou para o fruto, com as suas lamparinas que Deus deu. E ela olhou, cobiçou, diz que era fruto desejável para se comer. Você já viu alguém não comer alguma coisa e ter sabor na boca? Que sabor tem? Os olhos. As nossas lamparinas, elas têm que estar ungidas. Aleluia. Com o óleo que vem do céu, Aleluia. para olhar aquilo que convém a Deus. Mas a nossa carne está propensa, através também dessas nossas luminárias ou lamparinas, a olhar algumas coisas que muitas vezes não é para olhar. E você sabia? É bíblico, tá bom? Aleluia. Eu estou aqui para pregar a Bíblia. Glória. A Bíblia chega a dizer que uma pessoa cega peca menos que uma pessoa que tem a visão. Meu Deus. Podemos continuar? Amém. Tá calmo, mas tá bom, né? Amém. Tá bom. Tá. Ótimo. Glória a Deus. Agora nós vamos para outra parte, né? Que é o homem natural peca contra Deus. Quando fala em homem, aqui, tá? Quando fala em homem, aqui, está falando no ser humano. Aleluia. Para que você entenda. Aleluia. O homem. O homem natural peca contra Deus. Assim, quando vemos uma pessoa pecar, não devemos julgá-la. Porque ela está na carne, e o que ela faz? A pessoa na carne, ela peca. Aleluia. Ou você já viu uma pessoa na carne querer adorar a Deus? A pessoa na carne, vou ler a Bíblia, vou cantar e vou pregar. Ela está na carne, o desejo da carne é pecar. Então, um homem natural, ele vai automaticamente pecar. Mas Deus não nos chamou para julgar. Chamou para que nós venhamos a ter misericórdia daquela alma, para que ela não continue escravizada pelo pecado, pelo desejo pecaminoso da sua carne. Então, assim quando vemos uma pessoa pecar, não devemos julgá-la. Esta é a sua natureza. Aleluia. Ah, porque ela está passando a prostituta. Não, por que eu vou julgar ela? Ela está na carne. A carne fez a ela a ser escrava. Nós temos que agora pagar o preço para tirar da escravidão. Aleluia. Aleluia. O Senhor não, se nós olharmos e até muitas vezes me dá graça, sabe? Sou obrigado a rir, mas dá vontade de chorar. Porque as pessoas conhecem um versículo decorado, até as crianças conhecem, mas não conhecem o versículo subsequente.
O que a Bíblia diz em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ah, mas o 17 ele esquece. O versículo 17 as pessoas esquecem. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aleluia! Ah, hipocrisia pura. É. Esse decora um esquece do outro. Quando é para o outro botar em prática, não. O outro em prática, não. Eu vou pegar o que eu gosto. Aí Deus vai dizer, eu também vou te pegar pelo meio, para te aprender. Não podemos pegar versículos isolados e querer fazer uma conotação na nossa mente, né? Ah, e materializar na nossa mente e achar que a Bíblia está dizendo do jeito que nós imaginamos e pensamos. Não. A Bíblia nós temos que ter o discernimento espiritual para entender aquilo que papai fala. Continuamos então. Esta é a sua natureza. Quando ouvimos alguém mentindo, blasfemando, dizendo palavrões, isso não se deve nos admirar. Esta é a manifestação do homem natural. Aleluia. Tá? Volto a dizer e vou repetir. Tá? Quando ouvimos alguém mentindo, blasfemando, dizendo palavrões, isso não se deve nos admirar. Esta é a manifestação do homem natural. Aleluia. Ah, porque você não pode mentir, não pode fazer. Se a pessoa está na carne, ela vai só falar a verdade. Se ela está na carne, vai mentir. Vai dizer palavrão, ela está na carne. Ela está natural. Não está espiritual. Nós que andamos no espírito, vamos discernir, vamos saber. Não, a pessoa está fazendo porque ela está na carne. Porque uma pessoa, irmãos, preste muita atenção. Aleluia. Uma pessoa espiritual que tem temor a Deus e no espírito, não sai por aí falando palavrão. Verdade. Outra coisa, irmãos, é a Bíblia que diz: ireis e não pequeis. Você pode ficar revoltado em certos momentos contra o pecado ou alguma natureza que está desagradando a Deus. Jesus se irou? Se irou. Jesus se irou. Quando ele chega no tempo que os cambistas estavam ali fazendo câmbio com a obra do Senhor, diz que ele virou as mesas dos cambistas e disse bem assim: a casa do meu pai é casa de? Oração. É casa de? Oração. Então, quem usa da casa do pai para dizer palavrão, Aleluia. a casa do meu pai, ele diz, é casa de Oração. oração, não de comércio. Aleluia. Vamos à frente? Tá, vamos à frente? Antropologia. O ser humano age como se estivesse fora de si. Nossa, fui conversar com aquela pessoa hoje, ela parece que está fora da casinha. Quantas pessoas você já conversou com ela? Uma hora você conversa com ela, ela está bem, com sanidade mental, e você tem prazer em estar junto com ela, conversando com ela. Aleluia. Daqui a pouco parece que ela pira da cabeça. Aí diz assim: ué, o que está acontecendo contigo? E a pessoa passa a não dizer coisas com coisas. Aleluia. Antropologia. O ser humano age como se estivesse fora de si. Mesmo querendo fazer o bem, pratica o mal. Mesmo não querendo pecar, peca e é escravizado pelo pecado. Observa-se que muitos, após cometerem seus pecados, até dizem: como eu fui fazer isso? Tem muitas pessoas que após cometer o pecado, meu Deus, parece que estava fora de si. Como que eu fui fazer isso? E outras pessoas dizem bem assim. Tá vendo? Ou eu não queria agir assim. Ó,
Ó, a pessoa, o Espírito, dizendo dentro dele assim, como é que você foi fazer isso? E aí ele olha para dentro dele, mas como é que eu fui fazer isso? Eu não queria agir assim, mas agora já. Isso é uma aula prática que serve para todos nós. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz, tá? A Bíblia diz, não. Preste bem atenção para que você entenda e quando vir acontecer essas coisas você. Aleluia. Não uses precipitadamente a tua mão. Você veja uma coisinha que aconteceu, em vez de deixar ela amadurecer, já sai por aí afora. Já sai por aí. Quando vê, está um turbilhão. E se nós vamos olhar o apóstolo Tiago, na epístola de Tiago, diz ele que uma pequena faísca coloca fogo em toda uma volta, todo o mato com tudo. Uma pequena faísca, o que ele está dizendo? Uma simples palavra mal colocada, Aleluia. ela poderá colocar uma nação inteira em perigo. É verdade. Por isso que os repórteres e por isso que as pessoas que estão aí agora cuidando, uma pessoa diz uma frase inteira correta, ela errou uma palavra, bastou para que ela pegue aquela palavra e distorça todo o texto. Então nós temos que tomar muito cuidado para não colocar nossa mão ou então fazer um julgamento precipitadamente. Porque tem coisas que você pode voltar atrás e tem coisas que não há mais volta. Aleluia. Temos que tomar muito cuidado. Vamos à frente? Vamos à frente, né? Tais fatos demonstram que a força do pecado está acima do querer e da vontade do ser humano. Irmãos, tem gente brincando com o pecado. Eu repito, tais fatos demonstram que a força do pecado está acima do querer e da vontade do ser humano. Me diz uma coisa. Eu repito, volto lá de novo no capítulo 13 e já volto de novo aqui, tá? Eva queria pecar? Não. Ela não queria pecar. Ela queria simplesmente comer o fruto. Mas quando comeu o fruto, pecou ou não pecou? Pecou. E quando uma pessoa peca, muitas vezes ela não peca sozinha. Ela pecou e induziu também o seu marido. E na hora que Deus aparece lá, vou ter que ir aqui de novo um pouquinho, volta de novo. Estamos falando de pecado, né? Aleluia. Até então, diz a Bíblia que pela viração do dia, bem à tardezinha, papai chega no jardim, clama por Adão e diz, eis-me aqui, Senhor. Comunhão. Mas no outro dia, depois que eles comeram do fruto, eles estavam Escondidos. porque eles perderam a comunhão. A pessoa que perde a comunhão com o Espírito de Deus ou com Deus, ela procura se afastar. Só tem uma coisa, ela se afasta, mas ela não quer botar a culpa nela mesma. Ela tem que botar a culpa em alguém. Estamos cheios de pessoas. Elas estão cheias de pecado, mas elas não se culpam. Elas têm que jogar no Raimundo, elas têm que jogar no João, elas têm que jogar no Pedro, elas têm que jogar. Quando Deus diz, Adão, tu comeste do fruto que eu te dei? Sabe aquela resposta dele? A mulher que tu me deu. Ele não foi homem para assumir. Foi homem para comer, mas não foi homem para assumir. Verdade. E como tem líderes safados assim, né? É verdade. Não tem coragem, não tem caráter para ter discernimento do Espírito para dizer, errou, confessa, meu irmão. Errou, confessa, minha. Feio não é confessar. Feio é ter o título e ir para o inferno. O título e tudo. Aí é feio. Aleluia. Usar de engano é muito feio. Né? Vamos continuar aqui então. Aleluia. Vamos
Quando as pessoas não estiverem gostando, o dia que vocês acharem que não dá, não tem problema nenhum. O homem natural, portanto, é aquele que vive envolvido somente com as coisas da sua natureza. Porque ele é natural. Então, da sua natureza, das coisas daqui. Ele é um homem natural. Tu fala, vamos na igreja hoje? Não. Está socado de igreja? O que eu vou fazer na igreja? Porque ele é natural, irmão. Ele é natural. Ele é natural. Não adianta você é espiritual, tem desejo de ir na casa de Deus para receber a tua bênção, mas ele é natural. A carne dele quer levar a outro lugar, menos na comunhão com Deus, porque é carne. A carne gosta das coisas da carne. Ele é natural. Como é que nós vamos forçar uma pessoa natural a querer ser espiritual? Ela só vai ser espiritual quando o Espírito transformar. Mas tem uma coisa, olha essa palavrinha aqui. Você tem que fazer o homem natural se convencer de que a sua natureza é pecaminosa e que você está em um lugar adverso a que ele gosta. Você tem que fazer isso. Eu gostava do que você gosta, mas agora eu não gosto mais. Então, qual é o sabor da outra vida que tu está tomando agora? Aleluia. Não, é porque um dia eu me encontrei com Jesus e ele mudou a minha vida. Aí desperta. Aleluia. Então você tem que ganhar um natural através do convencimento. Aleluia. De convencer que a carne dele, do jeito que está indo, está errada. E que você está no Espírito, e o Espírito leva para o patamar de paz. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você não está alicerçado espiritual para convencer uma pessoa carnal, a pessoa natural vai te convencer a voltar novamente. Por isso tem muito crente que desvia. Muito crente que nasceu mentindo, se convenceu e continua mentindo. É verdade. Muitos que enganavam e roubavam e faziam trampolinagem, diz que se converteram, não, se convenceram. Porque o convertido não faz. Aleluia. O que se convenceu, sim. Ele continua do mesmo jeito de fazer trampolinagem. Continua fazendo as mesmas coisas que fazia antes. Só que às vezes de uma outra forma. Jesus, Meu Deus. o senhor não aperta tanto, senhor. Vamos devagar. O homem natural, portanto, é aquele que vive envolvido somente com as coisas da sua natureza, voltando às coisas terreais, quer dizer, as coisas terrenas. Jamais levanta a cabeça, mas vive com o seu olhar voltado para baixo. Para o materialismo e o consumismo que impera o nosso século. Ele ou ela nunca se converteu. Viu? Pode até ser uma pessoa convencida. Pode até gostar do Evangelho, gostar de louvores, gostar de ir na igreja, mas nunca se desapegou de sua velha natureza natural. Quando você dá uma beliscadinha, ressuscita o velho homem de novo. Porque no início da caminhada de Pedro ainda não estava convertido. Pedro estava convencido. Porque se ele fosse convertido, ele não deixava a carne ressuscitar e cortar a orelha do soldado no mar. Aleluia. E logo em seguida Jesus pega e exorta o apóstolo Pedro. Pedro, quando tu te converteres, não foi o que Jesus disse? É verdade. Não foi o que Jesus disse? Estou pregando errado ou certo? Se Jesus disse para um apóstolo, quando tu te converteres, é porque ele ainda não era convertido. É, Deus, meu Deus. Então tem pessoas que até pregam muito bem, que até revelam muito bem, mas ainda não é convertido. É, Jesus, meu Deus. Porque a pessoa convertida, ela sufoca a natureza humana. Aleluia. A natureza humana, ela quer uma coisa, não te dou. Aleluia, meu Jesus. Hoje eu vou jejuar. E pronto. Sufoca a carne. E quantas vezes estava eu lá na consagração, chegava minha filha, pai, e aí, pai, aquele chimarrãozinho e aquele nosso cafezinho. Filha, ela só olhava pra mim. Eu já sei, pai, já sei. Vamos à frente? Aleluia.
Aleluia, Jesus. Glórias a Deus, né? Ela gosta de ir na igreja, nunca desapegou da velha natureza. Então, natureza carnal. Pois o natural é o antônimo do espiritual. O espiritual olha para cima com os olhos Espirituais. e o natural olha para baixo com os olhos Carnais. carnais. É simples. É normal. É normal. Quando a Bíblia fala no Evangelho de Mateus, buscai em primeiro lugar o reino dos... É para cima ou é para baixo? Pra cima. Assim. É a sua justiça, que as demais. Quando fala demais, aglomera todas as outras coisas. Materiais, emprego, família, todas as outras coisas. Sobrevirão ao natural. Por quê? Porque você buscou na fonte certa. Quando nós buscamos na fonte certa, as coisas para nós também vêm certo, porque de lá não vem nada errado. Mas tem pessoas que buscam na fonte errada e vai receber coisas buscou da carne. Estão entendendo sim ou não? Amém, sim. Amém. Oh, meu Deus. Vamos, eu vou ler em Romanos 7 e 20. Romanos 7 e 20, quer ver? Só virei a página aqui, já estou aqui, 7 e 20 de Romanos, assim, ó. Disse o apóstolo Paulo, né? Essa epístola também é outra epístola, né? Que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Roma. 7 e 20 diz assim, ó. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faço, e sim o pecado que habita em mim. Olha da boca de quem veio. Disse Paulo. Se eu estou fazendo alguma coisa que eu não quero, não sou eu. Não sou eu, homem espiritual, ele está dizendo. Não sou eu. É o pecado que está em mim. Está me forçando eu a fazer. É verdade. Aleluia. Em suas multifacetas, a natureza humana pecaminosa é totalmente contrária ao querer do Espírito Santo de Deus. E está muito além do nosso controle. Assim, muitas vezes temos que travar uma guerra contra a nossa... Carne. É fácil. É fácil. Irmãos, nem tudo é diabo. Eu não estou dando ênfase para o diabo, mas nem tudo é o diabo. E você sabia? Oh Deus, é para falar, papai? Aleluia. É para falar, papai? Deus da Eu glória. tenho outra apostila minha, que eu coloquei. Você sabia que quando você culpa o diabo, ele fica feliz? É verdade. Sabe Meu por quê? Deus, misericórdia. Porque aí você não se acha culpado do teu pecado e não vai pedir perdão. Fica com o pecado cravado na carne. Meu Deus. Foi o diabo que fez isso, foi o diabo que fez isso. E o diabo bate palma. Enquanto isso, não vai confessar para o teu pai, né? Sem vergonha, já agora vai continuar mentindo, vai continuar enganando, vai continuar prostituindo. É, Jesus. É. Meu Deus. Aí não confessa! Oh, Deus, Pai. E o que a Bíblia diz, irmão? Aquele que confessa, aquele que peca e confessa, alcança a misericórdia. E aquele que se esconde na sombra do pecado é o quê? Pecador também. Tem gente muito Aleluia. escondida, tem gente escondida que às vezes se esconde aí, mas dos olhos do papai não se esconde, que é como chama de fogo, né? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A nossa velha natureza, pois sempre temos uma desculpa para a nossa carne. Quando muitas vezes o Espírito de Deus quer nos levar na casa do Senhor para nós buscar uma bênção, a nossa carne começa a resistir e começa a falar mais forte dentro de nós, dizendo bem assim, que nada, estás muito cansado ou cansada hoje, deixa para um outro dia, depois você vai, fica em casa, deixa para outra hora, vai descansar, e quem estiver mais alimentado vai vencer a guerra, ou a carne ou o espírito. Aleluia. Aleluia. Meu Deus, mas é verdade. Qual nós estamos alimentando mais? Meu Jesus. Nessa noite nós viemos aqui alimentar o nosso espírito, Aleluia. a nossa alma.
Aleluia. Nós viemos aqui nos alimentar. Por quê? Porque nós saímos daqui, não subimos, se não poderão ser algumas setas aí, alguns dados inflamados da maldade contra a nossa vida. É verdade. E nós temos que estar o quê? O que diz Efésios, né? O que diz Efésios no capítulo 6, do versículo 10, 11, 12, 13, 14, que diz: revestido com o capacete da justiça, a couraça da fé, e calçado com as alpargatas. Aleluia. Aleluia, Jesus. Capacete da justiça. Aleluia. Se não tiver revestido, você acha que um soldado, soldado vai para a guerra. Aí chega na guerra lá e não tem uma arma na mão. Sou guerreiro! O cara vai dê as tuas armas, ô miserável. Ficou em casa. Não tem arma nenhuma, irmão André. Não tem capacete, não tem coraça, não tem nada. Glória a Deus, aleluia. Nós, irmão, como soldados de Cristo, temos que estar, não é vestidos. Revestidos. É uma veste sobre outra veste. Ó, uma veste sobre outra veste. A camisa e o casaco. Eu estou revestido no corpo natural, mas estou revestido com o corpo espiritual. Aleluia. Aleluia, Jesus. Continuamos. Jesus, trazer uma funda. Porque o relógio está muito abelhudo comigo. Está correndo muito rápido. O relógio está voando muito rápido. Tu segura teus ponteiros aí, rapaz. Está que nem no programa, né? Você vai fazer programa de 1 hora. Meus irmãos, quando eu começo, vejo já deu 30 minutos. Quando eu vou olhar, já não tem. Senhor Jesus. Então vamos, rapaz. Já vamos. Então, uma de suas características principais é de dar vazão ao pecado. Assim, um abismo puxa outro abismo. E a cada dia a pessoa humana se vai mais e mais se enredando pelo pecado que, por ser de crescimento maligno, avoluma-se por conta própria. A proporções letais, quer dizer, devagarinho, em quantidade, intensidade e gravidade. A única forma de deter seu avanço é pelo poder do sangue de Jesus. Que a Bíblia diz que ele nos purifica de todo? Ele nos purifica de todo? Mal. De todo pecado, de todo mal. Ele nos purifica. O que é purificar? Limpar. O que a Quiboa faz na roupa branca? Ela limpa, ela branca, deixa branquinha, alva. O que o sangue de Jesus faz na nossa vida? Satanás chega diante de Deus, está vendo o que ela fez? Está vendo o que ele fez? Deus diz assim: ô Satanás, ela já me pediu perdão. Ele já me pediu perdão. Dá uma olhadinha, que olhadinha para onde? Para o sangue do meu filho. Aleluia. Satanás se estremece. O poder do sangue é purificação. Purificação. Para nos purificar dos nossos pecados. Vou além um pouquinho, né? Glória a Deus, né? Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns para com os outros, e o sangue de seu Filho Jesus nos purifica de todo pecado. Primeira Epístola de João, capítulo 1, e versículo 17. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 17. Tá? Repito. Agora tem uma coisa. Pastor, é fácil andar na luz? O que ele está dizendo aqui? Reflita e preste atenção. Não é nós andar aqui nesta luz que está aqui acesa. Aleluia, é verdade. É nós andar na luz. O que ele está dizendo? Vocês são minhas lamparinas acesas. E aonde vocês andar, tem que iluminar. Mas se vocês estão na carne, vai iluminar alguém? Não. Vai iluminar, tem que estar no Espírito. Está entendendo, sim ou não? Sim. Aleluia. Se porém andarmos na luz como ele está na luz. Quem ele está falando? Quem é? Jesus. Como ele está, temos comunhão uns com os outros. Irmão, olha aqui. Como é que nós pregamos e as pessoas pregam?
mas estão tudo brigado entre eles dentro da própria igreja. Meu Deus. Tem que andar na comunhão, se não andar na comunhão, está mentindo para si mesmo. Está se enganando assim próprio. Eu vou repetir o versículo, porque o Espírito de Deus me manda repetir. Aleluia. Aleluia. Se porém, olha o porém, aqui ó, vocês querem ser santos? Vocês querem ser luz? Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns para com os outros. O que é comunhão? Tem gente que às vezes, mesmo membros da própria igreja, paz do Senhor, meu irmão. Mas nem olha para a pessoa. E outros nem dão. E outros nem paz dão. Já desculpa fazer de conta, hipocrisia. Para não olhar nos olhos do irmão ou da irmã, já direto vai fazer de conta que vai orar. Faz de conta, baixa a cabeça para orar. Que é para não olhar nos olhos de ninguém. Para falar, papai. Aleluia. Tu sabes quando é que uma pessoa tem comunhão contigo? Quando ela olha dentro dos teus olhos. Quando você olha dentro do olhar de uma pessoa que ela baixa a cabeça, Acabou. acabou. Ela está na carne, Glória. ela não está no espírito, ela não consegue ter comunhão com você. Algo está errado. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Deus, Aleluia. Jesus. Vivemos a cada dia que passa uma guerra travada com a nossa natureza terrena. Ela quer a todo preço fazer nós voltar para o lugar que nós éramos. Vocês estão entendendo a palavra, né? Aleluia. Estão entendendo? Meu Eu vou Deus. repetir novamente. Aleluia. Meu Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Deus de tremendo. Vivemos a cada dia que passa uma guerra travada com a nossa natureza terrena. Ela quer a todo preço fazer nós voltar àquilo que nós éramos antes. Meu Deus. É para falar, papai? Aleluia. Tem gente que está dentro da igreja, crente, canta, prega e faz, mas tem alguns sonhos lá do passado. Dançando, Meu bebendo, Deus, misericórdia. jogando, prostituindo, fazendo várias outras coisas. E se ela não acordar e repreender, aquele espírito volta de novo. E quando vê, Já está lá no mundo. já está lá. É, Jesus. E uma vez uma pessoa, em vez de dar o testemunho, ela dava testemunho, dava gargalhada que gostava dentro da igreja. Então, ela ficou dando gargalhada que gostava de fazer o que fazia. Eu tenho nojo. Meu Deus. Quando fala na bebida alcoólica, nas jogatinhas, no cigarro, tenho nojo, tenho pavor. Uma pessoa fumando lá do outro lado da esquina, lá, eu já fico apavorado, porque aquilo é um fedor para mim. Aí ainda tem crente que diz, que cheirinho de fumaça esse cara. Que cheirinho? Demônio dos infernos, que cheirinho. Cheirinho nada, não, fedor. É verdade. Miséria. Né, É, missionário? Deus, É uma é verdade, verdade, é verdade. A pessoa liberta, irmão. A pessoa que está liberta, ela está livre das coisas. É verdade. A pessoa que ainda tem sentimento passado. Papai. Oh, meu Deus. Oh, Aleluia. 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 A pessoa que começa a lembrar do passado está que nem o povo de Israel no deserto. Com desejo de voltar a comer os pepinos lá de Faraó. Isso. Faraó, na simbologia, representa Satanás. É, Quer Deus. voltar a falar, né? Para ser escravo, fazer tijolo. Faraó ficou tão bravo quando Moisés foi lá, que ele duplicou. Vocês vão ter que trabalhar 2 vezes mais agora. Meu Deus. Botou o povo debaixo da escravidão. E aí tem gente que quer voltar para lá. Você não segura a barra, eu já vou finalizar, tá bom? Aleluia. O senhor quer que eu faça outra portinha aqui? Ah, agora nós vamos trocar aqui. Eu vou fazer, tá bom, Jesus, vou fazer outra portinha Não. aqui. Aí eu venho para cá, para esse cantinho aqui, Jesus abre a portinha e vou a casa. Os irmãos nem me vejam. Não, né? A nossa carne não deseja o céu. A nossa carne Aleluia. não deseja. Irmão André, a nossa carne não deseja o céu. A nossa carne não deseja o céu. Verdade. Aleluia. A nossa carne não deseja o céu, pois ela é daqui, irmãos. E deseja as coisas daqui.
mas o nosso espírito e a nossa alma não são daqui. E o seu desejo é ir ao encontro do nosso Deus. Aleluia. Aleluia, Sabe glória a quando- Deus. Quando nós louvamos como número 2 da harpa cristã, e nós louvamos de vez em quando aqui, me dá uma saudade do céu. E eu já falei aqui várias vezes. Como é que nós vamos ter saudade de um lugar que nós nunca fomos? Irmãos, não é a nossa carne que tem a saudade, é o Espírito que quer nos levar para o lugar que o Senhor Jesus foi preparar. Glória a Deus. É Ele que começa a gemer e diz: meus filhos, eu quero levar vocês para lá da onde eu vim. É Ele gemendo dentro de nós, irmãos. Aleluia. É Ele gemendo, é o Espírito querendo voltar. Mas eu não vou voltar, eu quero que vocês voltem para lá, que vocês vão para lá, porque eu tenho lá junto com Jesus, com o Pai Celestial, uma cidade santa, gloriosa. Aleluia. Aleluia. Para finalizar, já vou finalizar. Glória a Deus. Ainda no programa de rádio essa semana, creio que foi ontem que eu ainda falei, sobre João 14, né, do 1 ao 6, né, que das últimas reuniões de Jesus, que ele se senta com os seus discípulos, ele já tinha falado, né, que ele ia deixar os discípulos, né, e ele se senta ali e olha no olho de cada um dos seus discípulos. É como se alguém que está entre nós aqui, que a gente ama muito, dissesse: meus irmãos, estou indo embora do ministério, vou viajar para outra cidade, vou embora, está muito bom para lá para cá, e a gente amassa aquela coisa. Ai, Jesus, mas não é hoje que eu vou amanhã. Entendeu? Então você ia ficar aí. Jesus chega, senta com seus discípulos todos, dá uma olhadinha no olho de João, de Pedro, de Tiago, de Judas, não Iscariotes, mas o Judas, que era apóstolo também, né? E olhando os semblantes deles, diz: mestre, tem alguma coisa para falar para nós. Sabe aquela comunhão? Quando você tem comunhão com alguém, você olha no olho dela, Aleluia. fala: meu irmão, o que você quer falar? Quer me dar uma penca de banana? Ó, Vi? é de Deus, estou comigo, o carro está dentro do carro, já escondi lá no carro. Já fui lá guardar. Aí você olha, porque aquela comunhão, ela é tão afinada, aquela comunhão de espírito, né? Que você olha no olho e fala: mãe Helenita, tem um pãozinho ali para mim de novo? É para te contrair, mas isso se chama comunhão. Aí Jesus dá uma sentadinha com eles e olha e veja que eles estão com o semblante um pouquinho descaído. Aí Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração. Por que vocês têm o coração turbado? Credes em Deus e credes também em mim. Porque na casa do meu pai tem muitas moradas, dizendo assim: essa de vocês aqui é passageira. E se não fosse assim, se não tivesse morada, eu já tinha dito para vocês. Não teria dito. Eu já tinha dito para vocês. Tá? Eu sou amigo de vocês. E amigo fala a verdade, não vai enganar. Né? E dizer: se não fosse assim, eu vou ter, eis que vou preparar-vos lugar. Glória a Deus. Cada um de vocês, viu, Tiago, João, Pedro, né? Tem a moradinha de vocês lá. Se não fosse assim, Aleluia. ele diz: vou preparar. E quando eu for, dizer, ó, quando ele diz: quando eu for, isso aí vai nos deixar. E vai nos deixar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei outra vez para que aonde eu esteja. Ele não disse assim: não, eu vou fazer um sobrecéu, uma casinha para você lá embaixo, e eu vou morar mais. Não, ele disse: para que aonde eu esteja, estejais vós também. 14:4. 14:5 sempre tem no nosso meio, né? E aqueles que falam pelos outros. Aí Tomé diz assim, 14:5 de João, Tomé diz assim: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Tomé não poderia citar essa frase dessa maneira. Eu não sei para onde você vai. Ele, mas não poderia dizer dos discípulos. Ele falou por todos. Os outros discípulos não falaram nada. Tomé fala pelos outros: não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Aleluia. 14:6 Jesus disse assim: Tomé, tens andado tanto comigo, meu filho? Eu sou o caminho. Tu tem andado comigo, é meu discípulo, e tu tem andado esse tempo todo, 3 anos e meio. Meu Deus. Não aprendemos até agora. Quantas vezes eu falei para vocês? Eu sou o caminho. E ninguém vai ao Pai senão por Mim. Tem gente querendo chegar a Deus, mas quer cortar caminho. Não tem nem encurtar e nem cortar. Tá bom, meus irmãos? Vou só finalizar aqui agora para nós irmos para casa, tá? Já que Glória a Deus. o tempo tá passando, né? Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Ó, a nossa carne não deseja o céu, pois ela é daqui. O desejo, ela deseja as coisas daqui, mas o nosso espírito e a nossa alma Aleluia.
não são daqui. E o desejo é se encontrar com o nosso Deus. Tudo em nossa vida tem um começo. Preste bem atenção, eu vou finalizar aqui. Tudo em nossa vida tem um começo, um meio e um fim. Quando temos um começo com Deus, temos que continuar no meio com Ele para chegarmos ao fim. Tem gente que ainda está no meio. Glória. Tem gente que já parou no meio. E tem gente que arrancou e não chegou nem no meio. Então, temos que ficar em Mateus 24:13. Porém, aquele que perseverar até o fim. Aqui a palavra perseverar quer dizer continuar, mas na fé. Não é aquele que começou mentindo e continua mentindo. Não. Continua mentindo, não. Que perseverar na mentira. Que não, que perseverar no engano. Não, não é assim. Aleluia. Que perseverar na fé genuína. Este será salvo. Aleluia, Jesus. Vamos colocar de pé. Vamos orar. Quem gostou diz amém. Quem não gostou diz Amém. misericórdia. Amém. Quem não gostou diz misericórdia. Vou orar e já encerramos. Nós vamos orar, fazer uma oração. Apresenta o teu propósito, apresenta tudo, né? E aí depois a missionária desliga ali que nós vamos trazer ali os anos. Aleluia. Querido e amado Deus, mais uma vez chegamos Sim, na tua Jesus. presença. Aleluia. Te agradeço, Paizinho querido, por esta palavra de Obrigada, exortação Jesus. a nós. Que não venhamos deixar a nossa carne, Senhor, sufocar o Espírito. Obrigada, Jesus. Mas que o teu Espírito, Senhor, aleluia, Aleluia. venha nos guardar, venha nos livrar e venha nos dar vitória. Obrigado por tudo, por cada um dos teus Obrigada, filhos que aqui vieram, Paizinho. Obrigada, Jesus. Eu te agradeço por tudo, dar-lhes uma noite de descanso, uma noite de paz. Obrigada. Que é tudo que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, e todos digam, Amém. se Deus é por nós, Quem será contra nós? Ninguém. Amém. Amém. para desligar aí, que eu vou só fazer um anúncio que te peço.